Olá, pessoal! Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos trazendo assim aquela paz, aquela harmonia que só Jesus consegue nos dar. Hoje nós temos a nossa companheira Luciane Faleiros, que vai falar sobre a família e a parentela, que de repente a gente nem sabe a diferença. Mas ela é tão doce, ela é tão meiga, é tão gostoso ouvi-la que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e aprender bastante com ela. Traz assim uma suavidade, digamos assim, aos nossos corações ouvi-la falar sobre a família e a parentela. Que então vamos envolvê-la em bastante luz, bastante paz, para que ela se sinta assim bem acolhida entre nós. Tudo bem? Então que Jesus nos abençoe e continue a nos abençoar, porque somos sempre abençoados por Ele. Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Com muita alegria estamos aqui reunidos para conversar um pouco. Conversar é que eu falo mais, né? Aqui, mas é muito bom estar com vocês novamente, né? Fazia tanto tempo que, enfim, sintam-se abraçados, né? A saudade de estar com todos, a saudade de estar falando no centro com o olhar de todos, sentindo aquele afago, aquela recepção gostosa, né, do convívio social. Mas temos que aprender a viver hoje com essa, vamos dizer, uma nova técnica, né, de estarmos juntos através dos vídeos, enfim. É uma forma de poder continuar estudando e sentirmos aí ligados de alguma forma, né? Há outras formas de nos sentir aí ligados, né? Então, o assunto de hoje é um assunto bastante polêmico, que eu acho que todos nós temos essa vivência, né, diária sobre parentela ou família, ou seja, laços de sangue, laços espirituais, né? Vamos dizer que na grande maioria das famílias a gente tem sempre um certo desajuste, que muitas vezes nós nos damos melhor com os nossos amigos do que com os nossos familiares. Quantas vezes você tem uma amiga que você consegue se abrir muito mais do que sua própria irmã? Isso é um fato, né? As diferenças, os desajustes, as desarmonias entre irmãos, né? E aí, quando cresce, aí se a gente leva para o macro, né? Quando nós casamos, aí tem cunhada, cunhado, nora, genro, sogro, sogra. Meu Deus, dentro da nossa família, primos, tios, tias, avós, enfim, sempre terá um ou uns dos quais nós não conseguimos conviver com uma harmonia, né? Mas vamos colocar menor dentro da nossa família mesmo, entre pai, mãe e irmãos. Como é difícil, às vezes, nós temos essa coisa, essas experiências, né? Bastante conflituosas, bastante tensas, né? Muitas vezes, irmãos são criados juntos, quando chegam na idade adulta, em que já começam que casam, se afastam completamente, perdem aquela ligação, né? Porque desde pequeno já tinha um certo conflito. Isso é complicado, o que será que pode explicar, né? Qual é a razão dessas dificuldades de relacionamento? O que será que o Espiritismo nos traz como resposta para esses conflitos familiares, né? Bom, vamos entender que existem laços sanguíneos, né, com sanguíneos e laços espirituais. E aí, o que nós podemos dizer que os laços de sangue, eles não
muitas vezes são exatamente esses laços os quais nós temos as experiências extremamente negativas, né? Mas vamos entender, somos espíritos de muitas vidas, somos espíritos de vivências de reencarnações anteriores, né? E o nosso corpo físico, ele acompanha, né, o espírito nas suas encarnações. Muito bem. Vamos colocar que em vidas pregressas, de alguma forma, nós tivemos aí algumas desavenças com pessoas próximas, né? E que de alguma forma nós temos que retornar a vidas futuras, reparando-se esses conflitos, esses erros, né? Conflitos não, mas esses erros que nós cometemos no passado. Veja isso. Isso se dá com filhos, né? Com noras, com genros, com irmãos, que vieram exatamente porque, de alguma forma, muitas vezes a gente, quando nós reencarnamos, alguns, dependendo da condição evolutiva que se encontra, pode escolher, né, algumas coisas para a reencarnação futura. E aí nós nos colocamos à disposição para que tenhamos aí essa convivência novamente para reparar erros cometidos ou erros dos quais fizeram conosco, né? Ou eu fiz com o outro fez comigo. Muito bem. E aí, o que acontece? Esses encontros desses espíritos, muitas vezes, vêm a esses conflitos. E o que a gente pode fazer? O que nós entendemos? Que isso são os laços corporais, são as famílias, né, de sangue, efetivamente, e não famílias espirituais, né? Porque as famílias espirituais, elas já têm uma ligação, já tem uma harmonia entre elas, das quais elas conseguem ter uma convivência deliciosa, né? São unidos, enfim, pode ter um conflitinho ou outro, claro, uma situação ou outra, mas mesmo assim continuam unidos, né? E o parentesco corporal, ele é exatamente a necessidade de aprendizado e refazimento de erros do passado. Então, essa é a grande diferença. Enquanto que a família corporal, ela é exatamente da necessidade de aprendizado entre esses espíritos e reparação, enquanto que a família espiritual é a família onde há a união. Às vezes são conflitinhos bem mínimos que são reparados de forma muito rápida, leve. Elas têm essa ligação, né? A parentela espiritual, ela fácil de se perceber, né? Como disse, por essa harmonia entre os familiares, né? Então, entre os pais e os filhos, a gente vê que existe uma evolução muito grande entre esses espíritos, né? Muito bem. Quando as dificuldades maiores é quando surgem, apesar, né, de alguns familiares viverem de forma harmoniosa, vem algum outro espírito em que nós podemos falar que ele está totalmente fora do contexto da família, mas ele é necessário, essa família, acolher esse espírito, para que ele possa
aprender alguma coisa. Às vezes eles não têm nem ligação nenhuma nessa família, mas ele precisa vir para poder aprender alguma coisa com essa família espiritual que tem todo esse preparo, toda essa harmonia. Então ele é acolhido, esse espírito que não se encaixa essa família, de alguma forma ele vai ser acolhido, aprendendo, né? Alguma coisa junto a essa família espiritual. E as dificuldades na família, né, consanguínea, onde se reúne vários desafetos juntos, ela é um aprendizado, é uma reparação, né, entre esses seres, entre esses espíritos que têm que aprender e reparar os erros do passado. A convivência entre esses espíritos é radicalmente diferente, né? Da família espiritual e com a antipatia, muitas vezes, entre esses familiares é explosiva, é extremamente difícil, né? A gente vê que realmente aquele ser não se encaixa, né? Dentro daquela família, mas que na verdade ele é um aprendizado muito difícil, porém extremamente necessário para reparar. Nós devemos buscar a força, né? Quando nós temos esse tipo de situações conflituosas dentro da doutrina, dentro de uma ajuda terapêutica, enfim, de alguma forma buscar recursos, porque somos assistidos com toda certeza pela espiritualidade maior, nos trazendo a força para conseguir superar e passar por aquela situação, né, com aquele familiar. Mas o outro não busca absolutamente nada, enfim, nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar a nós mesmos, nós podemos buscar nós os recursos necessários para lidar com aquela pessoa, aquele filho difícil, aquele marido complicado, a esposa, a sogra, o sogro, o cunhado, seja lá quem for. A gente tem que procurar, vai ter que buscar essa força, essa mudança, para que senão esse ciclo vai estar se repetindo várias e várias vezes, né? Até que aprendemos a conviver com aquele ser, né, com dificuldade, conflituoso. Então, nós seremos com toda certeza, né, assistidos, mas às vezes a gente não ouve, a gente não consegue perceber, né? Mas a ajuda no campo material também é muito importante, como essa que eu estou falando, ajuda com terapeuta, com psicanalista, seja lá como for, para poder lidar com a situação, né? Então, tudo tem uma razão. Se nós fomos colocados nesse contexto familiar, é porque efetivamente existe uma razão de ser, existe um porquê. E nós não devemos nos julgar, somos os piores seres do mundo, o outro, enfim. Não, nós somos irmãos que estamos reparando os nossos erros e que estamos reunidos, né, num contexto familiar para buscar essa melhora íntima, reforma íntima. Isso vocês nunca ouviram, né, falar sobre reforma íntima, mas é algo que já martela na nossa ouvindo, reforma íntima, reforma, mudança. Quando eu comecei a fazer a terapia, eu falei, meu Deus do céu, eu odeio essa terapeuta, porque ninguém é culpado, só eu que sou culpada, só eu. Então, tudo aquilo que eu relato, ela olha para mim, mas você pode ser diferente, mas você. Falei, gente, mas por que o outro não? Porque o outro não.
Quem tem que buscar a mudança sou eu. Quem tem que buscar o recurso para lidar com uma situação difícil, com um familiar difícil, sou eu. Eu não vou mudar ele, eu vou mudar a mim. O outro eu não consigo mudar. O outro eu não tenho poder, nem Deus consegue, porque ele tem o livre-arbítrio. Eu não posso fazer isso. Com as minhas atitudes, pode refletir e ele então buscar as mudanças. E aí então nós entramos aí vamos dizer inicialmente uma harmonia entre as partes, né? Muito bem. Tudo isso, vamos dizer que somos seres dotados do amor, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, justiça, né? Equilíbrio. E eu tenho tudo isso dentro de mim. O outro tem tudo isso dentro dele. Mas eu tenho que enxergar. O outro vai enxergar se ele quiser enxergar, se ele estiver preparado para enxergar, né? Então, a lei divina, ela estabelece o amor e a fraternidade entre os seres. Então, nós temos aí, nós somos dotados dessa essência de amor e que nós devemos colocar em prática. Ah, meu Deus, como não é muito fácil, né? É trabalhoso, é muito trabalhoso, mas é possível. É possível porque isso vai ser, efetivamente, a gente vai trazer o equilíbrio para o nosso lar, para aquela situação conflituosa familiar. Ah, mas não é muito fácil mesmo, né? Quando a gente fala, ai meu Deus, está chegando o Natal, reunião familiar. Apesar de que esse ano vai ser um pouco diferente, né? Mas vamos dizer que muitos vão lá comemorar da toda forma. É difícil, mas eu não quero passar mais o Natal de novo com aquele pessoal. Ah, mas eu não quero passar. Vamos tentar tornar a situação mais leve. Eu posso fugir disso? Eu posso fugir desse compromisso familiar de estar com aqueles que eu não tenho afinidade, que eu não quero, que eu não gosto. Mas o meu marido ou a minha companheira, né, minha esposa, quer, faz parte da vida dele. O meu filho, minha filha, com um genro, com nora, eu preciso trazer isso, esse amor, acolher, né? Compreender que o outro não está em condição de agir de uma forma diferente, mas eu posso agir, eu posso mudar. Porque às vezes a gente não pode mudar a situação, às vezes o fato de afastar também nos dá um tempo para a gente conseguir assimilar melhor, nos trazer o equilíbrio para retornar novamente à cena junto com aquele familiar, né? A família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. Olha só, eu tenho, eu fiz algo no passado, vamos imaginar assim, extremamente cruel com o meu pai hoje. Meu pai, ele é meu pai hoje, mas no passado ele não era meu pai. Ele era um amigo do qual eu cometi um erro muito grande. Um erro que o levou à morte. Olha isso, o que eu atraí com a minha atitude. E ele, rancoroso, com ódio, desencarnou, me perseguiu em espírito e eu encarnada. Imagina, que difícil tudo isso. Mas nós somos de alguma forma socorridos na espiritualidade e nos trazem a oportunidade de estarmos reunidos no âmbito familiar. Eu como filha e aquele do qual me prejudiquei como meu pai.
ele vai ter que aprender o amor comigo e eu com ele. Olha só, gente, o quanto é difícil imaginar uma situação dessa, mas é muito de nós. Ainda bem que nós temos o véu do esquecimento, que Deus nos proporcionou esse benefício tão grande que nos levaria a uma perdição, efetivamente, a estragar toda uma encarnação. E eu, então, consigo reparar esses erros, né? Reparar o erro com meu pai, que no passado era meu amigo, do qual eu prejudiquei e o levei à morte. Eu consigo, nessa encarnação, de alguma forma, trabalhar isso de forma tão efetiva que eu consigo tirar desse pai o amor dele comigo. Eu vou reparando todo o mal que eu fiz a ele. Olha, que vitória é essa do espírito que consegue fazer, consegue trabalhar isso, mas poderia ser diferente. Eu teria quase um ódio do meu pai, não queria contato dele e ele comigo me rejeitou de alguma forma, né? Tudo por resquícios de uma vida pregressa. Olha vocês. Então, posso dar certo, posso não dar certo. Se der certo, nós podemos até vir novamente, mas de uma forma harmoniosa. Se não deu certo, o rancor e o ódio do meu pai de alguma forma persiste, o meu também, a minha antipatia total. O que acontece? Eu vou ter que retornar mais e mais vidas para trabalhar isso, para trabalhar esses conflitos, esse ódio, essa situação totalmente. E às vezes pode ser o inverso, eu posso vir como pai, ele como meu filho ou filha, porque o espírito não tem sexos, né? Então vai vir da forma da qual vai ser o melhor para poder fazer a reparação junto a esses espíritos, né? Veja aqui, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados à sua roda, aqui Jesus disse, olha só, gente, Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos? Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, aqueles que estavam lá fora esperando Jesus, ele perguntou: quem é minha mãe e os meus irmãos? É quase dizer, eles não são nada. Nós temos só um laço de sangue. O que na verdade com Maria já não era, existia o quê? Um amor tão grande, né? Porque Maria de alguma forma sabia que seu filho seria diferente e ela precisava daquele amor do filho, né? Enquanto os outros irmãos de Jesus ficaram trabalhando, né? Lá na marcenaria com o pai, né? E Maria foi atrás de Jesus, acompanhando a sua trajetória, né? Até mesmo nos seus momentos de dor, e depois foi propagando cada vez mais o Evangelho de Jesus, né? Muito bem. Aqui Mateus fala o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai e a filha contra a mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Então aqui mostra os conflitos familiares, de que forma pode vir, né? Do homem contra seu pai, ou seja, um filho contra o pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem farão do quê? Serão os seus mesmos domésticos. Então vejam,
esse linhame, essa ligação, né, de vidas pregressas, esse amor, desse ódio, né, criado por situações pregressas, devem ser trabalhados, devem ser, de certa forma, extinguir na encarnação presente. Ou simplesmente diminuir absurdamente, ou diminuir, né, aquele ódio, trazendo sim o amor, tentando ao menos compreender, né? É difícil compreender, mas eu vou me perdoar, eu vou de alguma forma trabalhar isso junto àqueles, né, dos quais eu tenho as minhas dificuldades. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Olha aqui, nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente, né? Ou seja, tudo aquilo que eu acabei de falar, dos conflitos que muitas vezes acontecem de espíritos com as suas pendências, né, de reencarnações passadas. O quanto é difícil essa reparação, essa convivência, mas não é impossível. Olha aqui, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Então, vamos colocar assim, de uma forma didática, vamos colocar, né? Muito bem. Quando eu falo família, nós temos aí uma situação família, minha família, uma situação de morosidade, de buscar em si a convivência com aqueles que eu chamo de família, né? E a parentela nada mais é aqueles dos quais eu não tenho muita amizade. A gente se encontra esporadicamente, né? Se fala pelo WhatsApp, mas não temos uma convivência harmoniosa, sendo que alguns a gente tem uma convivência, às vezes até um amigo, né? Uma convivência melhor. Então, a família não é uma parentela, mas a parentela pode se converter em família. Olha que interessante, né? Ou seja, a partir do momento que aqueles que nós chamamos parentela conseguem trabalhar a si, conseguem trazer a harmonia entre as partes, a partir daí posso chamar de família, né? Porque existe uma ligação entre aquele que está doando, né, de si para o outro para reparar aqueles erros. Então, nós percebemos aí que o quanto ainda vivemos nesse cenário muito rotineiramente com muitos dos nossos companheiros, né? Muito bem. Eu vou ler aqui um texto chamado Caminho de Jesus. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Olha lá, a caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicência e incompreensões, incompreensões da parentela e a partir de atos na execução o dever mais sublime sem esmorecer no significação, né? E porquanto assim ao aprendiz fiel estará contratando-se, exaltando-se, né, sem palavras, a participar dos direitos de família maior. Muito bem, olha, a caminhada de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões de parentela e pautar nos atos de execução do dever mais sublime sem esmorecer a exemplificação. Então, nós deixarmos de lado, né,
toda o nosso rancor, o nosso ódio, o nosso comportamento negativo, trazendo para nós o que, gente? Trazendo o dever mais sublime, sem esmorecer, que é o que? O amor ao próximo, né? Colocar em prática isso, meu Deus, como é difícil, mas não é impossível. O caminho Jesus nos disse, o caminho Jesus está nos mostrando, né? A espiritualidade vem mostrar porque muitas vezes existe aqui os laços de sangue, existem os laços espirituais. Então, hoje, diria que é muito difícil nós estarmos sem amparo nenhum, né, desses amigos espirituais. Nós somos amparados para que possamos reparar os nossos conflitos junto a essas criaturas, esses irmãos que vieram junto a nós. Quando se torna coisa impossível de convivência, mantenha-se a distância, mas mantenha-se sempre assim, com amorosidade, sem desejar mal. Às vezes dá vontade de matar, dá vontade de você falar, meu Deus, como o ser pode ser dessa forma? Mas isso tem que passar, passa rápido. Sabe, a gente limpa a nossa mente e não deixa permitir que isso possa permanecer, né? E que nós possamos buscar ao menos a compreensão da condição que aquela criatura age para conosco. E vamos nos vigiar de como estamos comportando também diante daqueles dos quais a gente tem uma antipatia. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Eu vou repetir isso várias vezes. Eu não posso mudar o meu irmão. Eu posso mudar a mim. Eu posso buscar a mudança em mim para trazer o máximo de harmonia na relação. Muitas vezes os casais, né, acabam chegando no momento de um transtorno tão grande, né, de brigas, ou seja, da convivência que não é mais possível. É melhor separar. É onde entra, muitas vezes, o divórcio. Antes que aconteça algo pior, é melhor separar. E a gente saber lidar com a separação, porque não é fácil, mas a gente vai saber lidar sem trazer o ódio e o rancor entre as partes. Muitas vezes, quando isso acontece, nós temos os filhos, que nós não misturemos os filhos nesses conflitos, né? Conflitos entre marido e mulher não pode descer à esfera dos filhos, porque você continuará sendo a mãe e ele continuará sendo o pai. Às vezes fala, mas que pai é aquele? Um pai totalmente sem noção, mas é um pai dele. É o pai do seu filho, da sua filha. É esse que você escolheu de algum jeito, de alguma forma. Então, nós temos que saber lidar com isso, sem trazer. A separação já é um certo conflito para os filhos. E aí, se a gente vem com essa desavença entre os ex, né? Ex-esposa, ex-marido, nós vamos prejudicar os nossos filhos, porque os filhos precisam da presença dos dois. Mesmo que uma presença seja totalmente ruim, mas é uma presença importante na vida. Isso se dá a todos aqueles com os quais nós convivemos, né, na família e trazemos aí os conflitos, as antipatias. Vamos trabalhar nós conosco em relação a essas pessoas, a esses espíritos que de alguma forma estão conosco porque existe uma razão de ser. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Espero que eu tenha colocado de forma fácil para que nós possamos buscar, porque não é fácil, né? Que possamos buscar os recursos dentro da nossa doutrina espírita, através da compreensão, através de saber, da conscientização, se esses seres estão conosco é porque tem uma razão de ser e que de alguma forma temos que trabalhar isso.
Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim, o meu comportamento, a minha forma de agir para aqueles familiares difíceis. Então, espero ter ajudado de alguma forma. Agradeço imensamente por estarmos aqui reunidos novamente e que possamos muito em breve, né, estarmos juntos, né, no espaço físico, sem saindo assim do virtual. Então, uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus e meu muito obrigada.